Presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, afirmou que a sua gestão adota o lema "apressa-te devagar". Numa entrevista concedida ao Estadão, no seu gabinete, um dia depois da divulgação de uma nota do STF em meio à repercussão do caso do Banco Master, o Fachin informou que não iria avaliar condutas individuais de outros ministros. Ele não comentou a atuação de Dias Toffoli no processo do Banco Master, nem a abertura de uma nova investigação sigilosa por Alexandre de Moraes no inquérito das fake news. Fachin sugeriu a criação de um código de conduta no Supremo Tribunal Federal para ampliar a transparência. Abre aspas. A lei permite isso. O código de conduta pode ser mais restritivo, mas estamos em uma etapa muito anterior a essa. É certo que as discussões já começaram, porém, há duas perguntas iniciais que ainda não foram respondidas. O código de conduta é necessário? Se a maioria do colegiado entender que não, acabou aí. Eu entendo que é necessário. Fecha aspas. Embora ele cite uma maioria no tribunal favorável ao código, Fachin reconhece o argumento de colegas que preferem adiar o debate por ser ano eleitoral. Abre aspas. Tenho colegas que entendem que são necessárias, mas que o momento não é agora, por ser ano eleitoral. Reconheço que esse argumento é sólido. Alguns colegas que entendem que não, porque nós já temos regras na LOMAN. Então, não seria preciso pensar num outro código de conduta. Eu também considero esse um bom argumento, embora com ele eu não concorde. Das consultas que eu tenho feito, não há maioria entendendo da desnecessidade do código. Há uma maioria entendendo que o momento deveria ser mais adiante, mas estamos debatendo essa ideia. Fecha aspas. A entrevista também trouxe outros temas, como a pejotização em plataformas de transporte por aplicativo, o aborto, o marco temporal para demarcações de terras indígenas, entre outros assuntos. Guta, vou jogar essa para você. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o Edson Fachin, afirmou, inclusive, ontem, segunda-feira, que o mundo enfrenta um risco real à democracia com a perseguição de magistrados. A fala aconteceu durante a posse do magistrado brasileiro Rodrigo Mudrovich na presidência da Corte Interamericana de Direitos Humanos em San José, na Costa Rica. Vamos ouvir. Há uma modalidade insidiosa, silenciosa, graduada, que corrói as instituições por dentro. É a erosão democrática. São tempos em que a estrutura de freios e contrapesos é tensionada até quase a exaustão. Tempos em que a liberdade de imprensa é hostilizada. Tempo em que magistrados e magistradas são perseguidos por seu ofício. Sua análise, Guta. Gente, em que planeta o ministro Edson Fachin está vivendo? Ele já está fazendo aí, não tenha dúvidas, já uma autodefesa, uma defesa dos ministros, já querendo colocá-los como alvos de perseguição, quando a gente tem assistido desde 2019, pelo menos, que o Supremo Tribunal Federal é que tem feito a perseguição política no nosso país. Ele fala aí de liberdade de imprensa, quando foi o próprio Supremo Tribunal Federal que censurou uma reportagem da revista Cruzoé. Foi o Supremo Tribunal Federal também que derrubou uma plataforma aqui no Brasil, o X, que não é uma mera plataforma de rede social, as pessoas se informam por ali. A gente também pode dizer que a liberdade de imprensa foi restrita, foi censurada também por essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Nessa entrevista ao Estadão, o ministro Edson Fachin não entrou na análise das condutas específicas dos ministros Alexandre de Moraes nem Dias Toffoli, obviamente, ele não faria isso, não vai expor os colegas neste momento, não é interessante para ele está tentando ali manter a imagem da instituição e após nós vimos aí então essa fala do ministro querendo mostrar que os ministros do Supremo são alvos, os juízes, magistrados são alvos de perseguição. Então, como essa é a linha de raciocínio, naturalmente ele não vai expor os colegas. Em uma das perguntas, ele fala sobre impeachment de ministro e ele fala que isso não é algo que deveria acontecer, que isso é muito grave, isso poderia causar uma crise institucional muito grave.
se houvesse um impeachment de ministro. Olha, crise institucional grave nós já estamos vivendo, com todo esse envolvimento de ministros nesse escândalo do Banco Master. O impeachment é uma resposta jurídica, política, democrática às crises institucionais que o país passa. É para isso que existe o impeachment. Então, tem que tirar da Constituição Federal. Não pode mais ter previsão de impeachment. Se nunca pode acontecer, porque pode acontecer uma crise institucional, está tudo errado. Na verdade, eles estão fazendo uma autoblindagem, como você bem trouxe esse termo aqui, Dani. O ministro também fala que um dos argumentos para que esse código de conduta não avance ali no Supremo é por conta do ano eleitoral. Olha, isso já deixa ainda mais claro e evidente que a Corte Constitucional do nosso país, ela hoje é uma corte política. O que tem a ver o período eleitoral com o Código de Conduta de Magistrados? Por que o período eleitoral traria algum impacto para a atuação dos ministros? Percebam, são esferas completamente diferentes. E nem estamos falando do TSE, estamos falando do Supremo Tribunal Federal. Não é o Supremo que atua nas eleições, é o TSE. Então, e ainda que fosse o TSE, que tivesse um código de conduta partindo por ali, o fato é que é uma questão de moralidade da instituição, do Supremo, mas na medida em que ele coloca que os ministros levantam o calendário eleitoral como algo para adiar essa discussão, já fica muito claro o viés político que tomou essa corte. Ele também enfrenta essas questões da pejotização, que está na pauta ali do Supremo, o julgamento sobre as plataformas de transporte, de entrega por aplicativo, e na entrevista ele disse que ele retirou esse processo da pauta quando ele recebeu visita de um parlamentar que disse que o Congresso Nacional iria se debruçar sobre esse tema. Então, se o Congresso não trata de um tema, ele já deixou bem claro, o processo vai voltar para a pauta e o Supremo vai enfrentar essa situação. Vejam, isso é ativismo judicial. Existem questões que são as questões legislativas, que elas são incumbência do Poder Legislativo. Não cabe ao Poder Judiciário, mas, diferentemente do que diz a Constituição e o regramento do nosso país, o Supremo tem avançado, diferente do que o ministro quer passar. Então, a questão do marco temporal, a regulação das redes sociais e agora essa questão do Uber e de todas as plataformas por aplicativo, que se o Congresso não pautar e não levar adiante, o ministro Fachin deixou claro na entrevista que será incumbência do Supremo Tribunal Federal, Dani. Então, uma entrevista que serviu mais uma vez para fazer uma defesa do próprio Supremo Tribunal Federal e tentar mostrar ali que ele tenta buscar um consenso e um alinhamento entre os ministros. Ainda falando sobre essa questão da autoblindagem, né, da autolimitação, da autorregulação do Supremo Tribunal Federal, ontem, aliás, na última sexta-feira, na verdade, a Ordem dos Advogados do Brasil, de São Paulo, a OAB-SP, encaminhou para o ministro Edson Fachin um documento onde propõe um código de ética ao Supremo Tribunal Federal sob a alegação de que há necessidade de adequar o judiciário a novos tempos. Eu trago aqui esses detalhes. Entre as propostas está vedar que o ministro julgue processo que envolva parentes e quarentena para ex-ministros. Bom, lembrando que Edson Fachin, como nós dissemos há pouco, defende aí esse código de ética no STF, mas recentemente nessa entrevista aí para o Estadão, ele afirmou que a maioria da corte entende que o momento não seria adequado, não seria propício, tem que deixar isso para depois das eleições. Agora, Berenice, nesse mesmo discurso, Fachin afirmou que a democracia não é neutra diante de quem a pretende destruir. E um outro ponto sobre o que disse o ministro para sua análise. Ele diz que, apesar de a democracia não ter cumprido as suas promessas, como a de igualdade, é na sua ausência que, abre aspas, se nutrem os populismos autoritários para miná-la por dentro. Daniel, eu escuto esse tipo de pronunciamento por parte do ministro da Corte e só me vem aquele decálogo, né, do esquerdista que ficou muito conhecido lá, o Lenin, né, acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Essas notas do ministro Edson Fachin
onde eles falam, por exemplo, que os magistrados estão sendo alvo de perseguição, quando, na verdade, eles é que perseguem os seus algozes. E ele traz também nessa nota aí, como você bem trouxe, que existem, que a democracia já não é mais neutra. É uma carta de reconhecimento, né? É tudo muito contraditório, ao mesmo tempo que ele se coloca na posição de vítima, ele e os demais juízes da Suprema Corte, eles também já demonstram que eles estão acima da democracia e decidem quem fica, por exemplo, e quem sai do processo eleitoral, quem tem direito político e quem não tem, se Bolsonaro, por exemplo, deveria concorrer à presidência da República e já o tiraram de cena. Então, essa história de código de conduta, isso já foi motivo de discussão no Supremo. É só, mais uma vez, o ministro Edson Fachin querendo colocar panos quentes e tentar apagar esse incêndio causado por 2 ministros, porque eles criaram todo esse incêndio, Dias Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes. Então, não adianta código de conduta, porque isso é totalmente redundante, basta cumprir o que já está na Constituição. Né? Essa questão do conflito de interesses, de escritórios, de ministros atuando, de familiares, melhor dizendo, desses magistrados atuando em processos e eles diretamente ligados, até como relatores, não faz o menor sentido. Então, se o ministro Edson Fachin, como presidente da Corte, quer tomar algum tipo de atitude para realmente colocar fim em todos esses escândalos, deveria ser o afastamento do ministro, começando pelo Dias Toffoli, do caso do Banco Master, e o afastamento também da Corte Suprema, porque hoje ele envergonha o trabalho do Supremo Tribunal Federal. E não é só ele, mas é um bom motivo para a sua saída. E não tem saída digna. Eu ouvi muito isso, inclusive, da nossa audiência, nos comentários aqui desse assunto, porque realmente não há saída digna, porque a dignidade já foi embora há muito tempo. Né? Gente, nós estamos falando de contratos milionários, 129 milhões de reais, e agora eu já estou falando da parte que envolve o ministro Alexandre de Moraes. Isso em outro país jamais seria aceito. E aí o presidente da Corte, que deveria se posicionar, né, e tentar limpar a imagem, que já está bastante ruída nesse momento, ao longo desses anos, ele simplesmente dá uma nota onde ele chancela, diz que esses ministros estão fazendo tudo certo e, ao mesmo tempo, pede para criar um código de conduta. Isso é contraditório. Se ele quer criar um código de conduta, é porque ele reconhece que não foi, nesses últimos anos, uma conduta ilibada, uma conduta inquestionável. Então, o ministro Edson Fachin, mais uma vez, se contradiz no que fala e na forma como age, Daniel.